Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hoje eu venho aqui para mais uma mensagem da nossa programação Os que Confiam no Senhor Superam. Eu tenho vivido uma profunda transformação em meio a essas mensagens. Eu não sei se você, meu ouvinte, tem acompanhado todas, mas se você não está acompanhando, eu te convido a acompanhar as últimas mensagens que tem a capa escrita: Os que confiam no Senhor superam. Separa um tempinho, dedica um tempo para nutrir a sua alma, porque Deus ele tem falado bastante aos nossos corações. E hoje eu trouxe um texto. Eu já li esse texto em outra mensagem, eu já trouxe de uma outra maneira, mas Deus ele falou tão fortemente ao meu coração através dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Com muito amor e com muito temor ao meu coração, que eu vou trazer para vocês hoje uma instrução. Nessa mensagem de hoje, eu não quero fugir do tema, tá? Os que confiam no Senhor superam. E confiar no Senhor significa que muitas das vezes Deus ele não vai vir dar tapinhas nas nossas costas e nos tratar como se nós estivéssemos 100% certos. Às vezes o Senhor ele vai precisar abrir os nossos olhos. Ele vai precisar nos mostrar que nós ainda não superamos porque estamos cegados, que nós tivemos o nosso entendimento cegado. Perceba, eu acabei de ler para você um versículo que diz: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Quem são esses que estão perecendo? Eu pergunto a você que está me ouvindo, quem são esses que estão perecendo? Pois eu vou te dizer quem são esses que estão perecendo. Esses que estão perecendo, muitas das vezes somos nós, eu e você que está me ouvindo. Muitas das vezes nós caminhamos angustiados, com a alma abatida. Tantas vezes estamos aflitos com dúvidas, medo, insegurança, não sabemos quais decisões tomar, não sabemos qual caminho nos direcionar. Estamos tão influenciados por muitas opiniões que não percebemos que estamos cegados pelo Deus deste mundo. O versículo seguinte a isso que eu acabei de ler a você diz: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode dizer a mim: mas Inara, eu creio em Deus. Isso não está falando de mim, porque eu creio em Deus, já conheço Jesus, já sei que Jesus morreu na cruz, eu já sei que Deus criou os céus e a terra, eu já conheço o contexto bíblico, eu vou até a igreja, eu oro. Isso não é para mim. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que muitos de nós perecemos justamente porque nutrimos em nosso coração a incredulidade. E quando nós nutrimos a incredulidade, muitas das vezes nós somos influenciados e guiados pelo Deus desse século. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora, porque é uma coisa muito séria. Eu não sei a sua idade. Você que está me ouvindo, eu não sei a sua idade, mas eu quero dizer a você que tanto eu quanto você que está ouvindo essa mensagem, nós temos idade suficiente para já ter sido muito influenciado por Deus desse século. Muito das nossas opiniões e do nosso entendimento está baseado e corrompido pelo Deus deste século. Nós achamos que a opinião é nossa, mas muitas das vezes essa opinião ela está baseada numa influência maligna que foi conduzida ao longo da nossa vida. E aí você pode dizer: não, Inara, eu confio
confio em Deus, eu creio em Deus, eu busco a Deus, sou uma pessoa boa. Ok, meu irmão e minha irmã. Mas eu quero dizer a você que quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento e nós achamos que temos a razão, nós não temos a humildade de reconhecer que precisamos que Deus abra os nossos olhos. Olha, o tema dessas mensagens que eu venho trazendo para você é superação. Muitas das vezes nós não conseguimos superar justamente pela resistência. A resistência de entender que nós estamos errados, que nós estamos errando no nosso comportamento, que nós estamos errando nas nossas decisões, e isso está pautado muitas das vezes na falta de fé, na incredulidade, de crer verdadeiramente no sentido por trás da palavra de Deus. Olha, eu li para você. As boas novas, elas estão encobertas para aqueles que não creem. O que isso significa? Muitas das vezes nós achamos que as coisas são sobre nós. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Eu quero falar essa mensagem com você que está me ouvindo com muito amor. Eu venho orando e pedindo a Deus que Ele tempere as minhas palavras para que em nenhum momento eu traga para vocês mensagens que possam entristecer o seu coração. O Senhor, Ele diz a mim, diga a verdade. Não importa se a verdade vai doer, mas a verdade ela vai trazer um conserto, ela vai trazer uma libertação. Mas muitas das vezes eu me esforço para que você que esteja me ouvindo compreenda que é necessário a gente viver uma mudança. E eu me esforço por quê? Porque eu sei que se eu falar de uma maneira muito agressiva, você pode entender errado. Perceba, muitas das vezes nós estamos nutrindo o nosso ego. O que é o ego, Inara? É o nosso eu, é a nossa vontade de ser o dono da razão, é a nossa vontade de achar que nós estamos o tempo inteiro certos. O ego, ele nos cega, ele não deixa a gente reconhecer os nossos erros, então ele faz a gente sempre ter uma opinião e uma justificativa para as coisas que são apresentadas a nós. Eu vou juntar as peças para você entender tudo que eu estou querendo te falar. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que muitas das vezes essas mensagens elas vão trazer para você uma instrução e às vezes elas não vão afagar o seu ego. E pode ser que o seu ego ele não goste de ser corrigido e confrontado. E aí você tem que ter o entendimento e a humildade de pedir a Deus que te ajude a lidar com mensagens que confrontam o seu ego. Porque é aí que você será liberto de muitas das vezes do obstáculo que vem impedindo você de superar. Perceba, muitas das vezes a gente quer superar um obstáculo e não percebemos que o obstáculo somos nós mesmos. Quando nos apoiamos no nosso entendimento e achamos que somos donos da razão. É preciso muito mais do que esperança e fé para superar as fases da nossa vida. É necessário que a gente abra os olhos. É necessário que a gente seja humilde para reconhecer que as coisas não são o tempo inteiro sobre nós, sobre as nossas vontades, sobre o que nós queremos, não é sobre a nossa opinião. Nós devemos ter a humildade de entender que nós somos falhos e que se as coisas ainda não mudaram, se as coisas ainda estão como estão, é porque a nossa mentalidade ela precisa ser renovada, ela precisa mudar. Olha só, o inimigo das nossas almas, ele cega o nosso entendimento. A gente tem que parar de ouvir a palavra de Deus, ouvir as bênçãos como se fosse para nós e as maldições como se fosse para o próximo. A gente tem que parar de ouvir a palavra do Senhor e a instrução como se ela não fosse para nós. É necessário que a gente entenda que quando Deus ele diz aqui que as boas novas muitas das vezes elas estão encobertas e elas não são compreendidas por causa das pessoas que estão perecendo. O que é perecer? É ficar debaixo de uma cegueira espiritual. É muitas das vezes querer romper, querer superar, querer sair do lugar e não conseguir porque está cegado pelo inimigo das nossas almas. Meu irmão e minha irmã, olha, eu vou me colocar como exemplo mais uma vez. Tudo isso que eu trago para vocês, e hoje eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, eu quero levar esse ensinamento que o Senhor está me trazendo. Às vezes eu não leio a Bíblia o suficiente para trazer para vocês um contexto teológico, mas Deus ele me coloca em situações espirituais tão profundas de aprendizado que Ele gera em mim sabedoria para falar ao seu coração. E com isso eu me disponho a ser usada pelo Espírito Santo para trazer para você uma mensagem. Então eu quero me colocar nesse momento como exemplo para dizer a você, muitas das vezes, Deus ele falou comigo, Ele quis me instruir, Ele quis me mostrar, e eu, achando que era dona da razão, eu resistia à vontade de Deus. Eu achava que aquele confronto que Deus estava gerando, aquele desconforto através da mensagem
que ele havia trazido para mim, aquilo era um motivo para eu ficar irada, nervosa, resistente, e eu dizia para mim mesma, não, eu não concordo com isso, porque essa não é a realidade, porque eu vivia assim, assim, assado, meu irmão e minha irmã. A gente está falando de um livro que vem há séculos e séculos, a gente está falando de um livro que vai ser a última coisa. A palavra de Deus diz, né, que é a palavra do Senhor, tudo se passará, menos a palavra de Deus. Então, eu quero dizer a você que eu e você vamos passar, mas a palavra vai permanecer. A gente está falando de uma palavra viva, que traz a verdade. Muitas das vezes a palavra nos confronta e muitas das vezes nós não queremos tomar posse dela. Eu quero dizer a você que quando Deus ele diz que as boas novas não são anunciadas aos que estão perecendo, eu vou clarear agora para você aonde eu quero chegar, tá? Às vezes nós que somos cristãos, nós vamos para a igreja, nós lemos a Bíblia, nós oramos, tem pessoas até que já conhecem o contexto teológico, tem pessoas que estudam sobre isso, mas ainda assim estão se apoiando no próprio entendimento, debaixo de uma cegueira espiritual, muitas das vezes cegada pelo inimigo de nossas almas. E aí você fala, como isso é possível, Inara? É possível porque nós nos apoiamos no nosso entendimento e nós deixamos o nosso ego nos guiar. Como assim, Inara? Como assim deixamos o nosso ego nos guiar? Meu irmão e minha irmã, nós estamos hoje numa geração narcisista, que existem pessoas com excesso de ego. O que é excesso de ego? Pessoas que estão se centralizando na realidade, como se tudo fosse só sobre nós. É como se a sua visão mostrasse tudo ao seu favor. Eu vou ser um pouquinho mais clara para você entender aonde eu quero chegar. Muitas das vezes, nossa percepção é de superioridade. Nós achamos que nós somos importantes demais, especiais demais para sofrer, importantes demais para ter que lidar com determinadas pessoas e estar em determinados lugares. Nós muitas das vezes estamos errados, mas achamos que é o outro que está errado, porque nós centralizamos a razão na nossa mente. Nós achamos que somos donos da razão. Nós queremos abraçar a ideia de que somos superiores às circunstâncias e com isso nós deletamos o relacionamento, com isso nós vivemos um desequilíbrio, temos uma visão distorcida. As nossas ações e reações são contrárias ao que nós verdadeiramente queremos. E presta atenção nisso que eu vou te falar, porque tudo isso tem a ver com a cegueira espiritual. Muitas das vezes você está diante de uma circunstância na sua vida que não está evoluindo, que está dando tudo errado, porque você está culpando o seu próximo, porque você não está vendo que é a sua resistência que está te impedindo de evoluir. E aí você fala, mas Inara, o que isso tudo tem a ver? Tem a ver que nós ouvimos o evangelho, mas estamos com os olhos tampados. Nós ouvimos o evangelho, mas não entendemos ele. Nós buscamos o evangelho, mas ainda não temos o discernimento verdadeiro da palavra. E aí você me fala, mas Inara, como que eu vou fazer isso? Como que nós faremos isso? Nós faremos isso nos apoiando em Jesus, buscando o caráter de Cristo, nos esvaziando de nós mesmos. Meu irmão e minha irmã, se você deseja superar qualquer que seja a fase na sua vida, e o tema é esse, os que confiam no Senhor superam, você precisa entender que muitas das vezes você está suscetível a ser cegado pelo inimigo. É assim, não importa qual o seu patamar hoje, eu e você, nós devemos ter a humildade de buscar em Deus a direção, o discernimento para não sermos cegados. A palavra do Senhor diz em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O que isso significa? Significa que nós devemos reconhecer que nós podemos ser enganados a qualquer momento, que a nossa ótica pode ser distorcida pelo inimigo de nossas almas, que o nosso ego pode ser desequilibrado ao longo das influências malignas que nos cercam. Não importa o quanto você ora, não importa o quanto você jejua, não importa o quanto você conhece a Bíblia, não importa o seu conhecimento teológico, o seu inimigo é astuto, ele pode te enganar, ele pode te cegar. Então nós devemos ter o temor de buscar em Deus a visão correta de tudo, para que nós possamos consertar as nossas decisões, o nosso posicionamento. Olha, tudo isso que eu estou lendo para você, é para dizer a você que nada é sobre nós, tudo é sobre Jesus. As suas decisões, elas devem ser pautadas em servir a Deus. As suas decisões devem ser pautadas em viver um propósito. As suas decisões devem ser pautadas em fazer a vontade de Jesus. E aí você pode me perguntar, mas peraí, Nara, você está me confundindo todo, eu não estou conseguindo compreender. Peraí que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. O tema é superação. Você precisa superar. Mas eu disse o tempo inteiro, para superar você precisa confiar em Deus. Para confiar em Deus você precisa entender a palavra dele para aplicar na sua vida. Porque as áreas da sua vida que ainda estão paradas, paralisadas, que você ainda não conseguiu superar, é porque você está resistindo, se apoiando no ego e sendo enganada pelo inimigo. Enganado pelo inimigo. E quando você está sendo enganado pelo inimigo, as boas novas de Cristo são encobertas. Você não consegue enxergar. E não enxergando, não consegue aplicar na sua própria
própria vida. E não aplicando na sua própria vida, você não consegue superar. Ficou mais claro agora? Eu quero dizer a você que tudo é por Ele, é para Ele. Em Romanos diz claramente, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é sobre você, meu irmão e minha irmã. Não é sobre mim, é sobre Jesus. A mensagem que eu trago para você aqui, muitas das vezes, é de incentivo, é de conforto, é de instrução, mas o que você precisa colocar no seu coração, acima de todas as coisas, que não são os relacionamentos que você quer viver, não são as contas bancárias que você quer encher, não são as viagens, não é a roupa, não é a comida, não é a casa, não são as suas vaidades, não são os status, não é sobre provar que você tem razão, mas é sobre Jesus, é sobre aquele que morreu na cruz para te salvar. Quantas e quantas vezes eu trago mensagens aqui e eu tento o máximo que eu posso trazer para você a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz diz muito mais sobre ele do que sobre nós, porque enquanto nós falamos sobre nós, sobre as nossas vontades, os nossos desejos, nós ficamos cegos. O inimigo de nossas almas nos cega. O inimigo de nossas almas cegou Eva, dizendo para ela que ela podia ser igual a Deus. Se ela tivesse tido naquele momento a percepção espiritual de não se apoiar no próprio entendimento, mas buscar em Deus o temor e dizer para a serpente: não, eu não vou, porque o meu Deus disse que eu não posso comer. Peraí, eu só vou comer se ele me autorizar, eu vou falar com ele. Mas muitas das vezes nós não somos assim. Nós passamos a olhar pela ótica do ego. E o ego só olha aquilo que nós queremos, o que o eu quer, o que o eu precisa. E com isso nós ficamos com o ego desequilibrado, com a visão distorcida, mais preocupados com os nossos próprios desejos, com o que de fato aplicar as boas novas de Deus sobre a nossa vida. Que através dessa mensagem de hoje nós possamos entender que a superação virá quando a gente aplicar a palavra de Deus. Olha, eu estou tentando dizer para você claramente que todos nós estamos sujeitos a ser cegados pelo inimigo de nossas almas. Esse contexto que eu li para você diz claramente que é necessário que a gente compreenda as boas novas de Deus, porque o Deus deste mundo, ele cegou o entendimento daqueles que não creem. Muitas das vezes nós não cremos, muitas das vezes nós somos incrédulos, muitas das vezes nós duvidamos da palavra de Deus, nós nos apoiamos naquilo que nos massageia o ego, mas nós não queremos nos apoiar naquilo que muitas das vezes confronta a nossa vontade. Então que hoje nós possamos entender que tudo é sobre Jesus e que tenhamos a humildade para reconhecer que nós somos falhos e que nós precisamos muitas das vezes retroceder, chegar diante de Deus e falar: Senhor, é difícil, é muito difícil perceber quando eu estou errando, mas abra os meus olhos, me mostre, Senhor, quando é o meu ego querendo ter razão, quando eu anulo a Tua palavra sobre a minha vida, querendo apenas me colocar no centro da minha vontade. Olha, se Deus, Ele é tudo para você. Se você ama a Deus, então coloque Ele acima das suas vontades, dos seus desejos, porque muitas das vezes a dúvida que está no seu coração, ela é assim: é sobre o seu desejo de uma ponta e a vontade de Deus na outra. E aí você não percebe que o seu ego está te mandando ir para o lado do desejo, mas Deus está te chamando para ir pela direção do propósito. E você não percebe que você ainda não conseguiu decidir, não conseguiu superar, não conseguiu avançar, porque não está conseguindo enxergar que a decisão que você precisa tomar está pautada na palavra do Senhor. Que hoje nós possamos entender que a mensagem é sempre sobre Ele. É dele, por ele, para ele. Que possamos parar de colocar os nossos desejos no centro, começar a pedir que Deus abra os nossos olhos para que a gente de fato enxergue a realidade e perceba que nem sempre será sobre a nossa vontade, mas às vezes nós podemos ser enganados pelo inimigo e podemos viver uma visão distorcida. Que hoje nós possamos ter a humildade de reconhecer que nem sempre a nossa postura e a nossa opinião está certa. Às vezes nós estamos sendo influenciados, enganados, e nós precisamos buscar em Deus o discernimento para nos esvaziarmos dessas influências malignas que nos enganaram ao longo da nossa vida, para que a gente pare de perecer, para que a gente possa verdadeiramente confiar na palavra de Deus e superar qualquer que seja a fase que estejamos vivendo. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você.
Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa ajudar essa pessoa a abrir os olhos. E eu quero me colocar na oração, que o Senhor possa nos ajudar. Senhor, nós precisamos da sua misericórdia. Precisamos que o Senhor não deixe que o inimigo de nossas almas nos segue. Senhor, não deixe que nós nutrimos no nosso coração incredulidade. Não nos deixe perecer, Senhor, em aflições e angústias da alma, mas nos ajude, Senhor, a sempre tomar decisões pautadas na Tua palavra. Nos ajude a construir um caráter de Cristo. Nos ajude a entender que é sobre o Senhor e não sobre nós. Nos ajude, Senhor, a abandonar o ego, o egoísmo, para que assim a gente possa superar. Senhor, nos ajude a perceber que muitos dos problemas que nós temos somos nós mesmos que criamos, resistindo à Sua vontade. Nos ajude, Senhor, a abandonar o ego, a resistência e abrir o nosso coração para aplicar sobre a nossa vida a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu não esqueci, tá? Se você ainda não profetizou hoje, vamos profetizar juntos. Vamos continuar semeando as nossas sementes. Se você não sabe do que eu estou falando, acompanhe a nossa programação que você vai saber do que eu estou falando. Nós todos devemos lançar sementes certas sobre a nossa vida, para que a gente possa superar todas as fases difíceis. E com isso, nós vamos profetizar positivamente. Eu confio em Deus. Repete comigo. Eu confio em Deus. Eu confio em mim. Eu confio em mim. Eu sou saudável, eu sou abençoada, a bondade de Deus me seguirá. Que todos os dias você possa lançar essas palavras sobre si mesmo. E não se esquece, lance também palavras positivas, profetize na área da sua vida que está precisando de uma mudança. Faça isso, lance sementes a favor da sua vida e você vai ver que mudanças vão acontecer. Que a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.